paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso IECP Cast. Meu nome é André Duarte e hoje a gente vai estar aqui conversando com um casal que normalmente esse casal fica cuidando do seu filho enquanto você está aqui na hora do louvor, ouvindo o pastor Daniel pregar. Ele está lá correndo atrás da sua criança. Então, vamos ter esse momento muito legal. Senta aí no sofá, onde você estiver, e curte esse momento conosco. Se apresenta aí, mano. Verdade. Eu sou o Levi e, gente, a gente tá no meio de uma igreja. Aqui tá tendo, sei lá, quantas programações, mas 5 programações acontecendo ao mesmo tempo. Então, tipo, vai passar gente atrás. Não se incomode. Tipo, às vezes pode até ser um foco pra você. Tipo, você tente a mesa, desligue tudo, desliga o celular aí, preste atenção na mesa, porque com certeza esses dois vão edificar teu coração em Legal, sim. paternidade, em filiação. Então, é isso. Gente, vocês podem se apresentar? Amém. Bom, eu sou a Silene dos Sanderson. Eu sou o Sanderson da Silene. Vem ensaiado, certeza. Os casais. Ministério de Casais. Vocês estão há quanto tempo na liderança do infantil? Bom, eu estou há 11 anos na liderança do infantil, mas eu faço parte do Ministério Infantil desde 2006, Também Hum. mais. desde a época do pastor Ricardo, né? Desde 2006. Então, já vamos lá para 2006, vai dar quanto? 16, 17 anos. 17 anos. Uau. 17 anos no Ministério Infantil. E se tu sempre esteve com ele? Eu não lembro se tu participou do Ministério Infantil. Tu sempre... Sim, foi eu que lembro. trouxe ele para o Ministério Infantil. Na verdade, foi a Silene Foi. que... Sério? Eu era professora e coordenadora. Eu iniciei, na verdade, né, no infantil, né, como professora, depois para coordenação, e aí eu precisava de alguém na aula comigo, então era o professor e auxiliar, então eu chamei meu auxiliar. Aí ele falou assim: eu não sei dar aula para criança, eu não sei como fazer, e me ajuda aí. Ele não sabia dar aula mesmo, ele só ficava olhando as crianças comigo. Então, como que eu comecei com ele? Com teatro. Fazia teatro com ele, então eu usava ele para essas coisas. Aí até eu comecei a empurrar ele, vamos lá, vamos dar uma aula. Aí foi assim que começou. Eu já comecei no infantil, acho que em 2002, 2003, É, né? Isso aí. E aí eu fui dando aula e eu puxei ele. foi me puxando, né? Isso aí. Aí eu comecei aí a ajudar, eu falando com as crianças ali, vendo como que era a aula em si, né? Mas com o tempo eu fui olhando e falando, poxa, é legal, né? É gostoso falar com a criança. É diferente de falar com a criança lá de casa. No caso, a Daniele, a Marina era bem pequena, né? A Daniele já era maiorzinha. Então, foi assim, sendo diferente, né? Para mim, falando com as crianças aqui da igreja, né? E assim, tendo mais compromisso com as coisas de Deus, né? Na verdade, não era só você vir para um culto, né? Você está ensinando a criança a palavra de Deus, né? E isso que a tua profissão também hoje gira em torno disso, né? Com Sim, crianças. Foi... hoje eu trabalho com transporte escolar, né? Então, minha vida é criança das 6 da manhã até agora. De segunda a segunda. De segunda a segunda, né? Aí chega final de semana também, então. E o carro também, né? O Ministério E o Infantil, né? carro também. É um lugar de evangelismo, né? Nada Porque- mais é do que você fazer missões urbanas, né? Dentro do carro, dentro né? do carro, né? Às vezes acontece algumas coisas ali dentro, ali, a gente chama atenção. E as crianças, muitas quando saem, assim, que já terminou de dar o ano letivo dela na escola, elas saem, vão para outra escola, mas sempre lembram da gente, né? Ou indicam, né? Por quê? Porque a gente deixa um testemunho, né? Testemunho de honestidade, de temperância para poder falar com as crianças, né? Os pais também gostam, né? Então, a gente procura levar um pouco do que aprende na igreja, o trabalho, né? E assim, graças a Deus, foi o Senhor que me deu esse trabalho, né? E é fácil? Não, não é fácil. Trabalhar com criança não é fácil, Deve mas ser cada história. De Deus, né? não, De Deus. tenho, né, cada testemunho, mas
as coisas assim vão acontecendo e você vai aprendendo a lidar, né? Eu aprendi a lidar com o André, com o Levi, né? Com o Gabriel, quando era pequeno. Então, a gente vai aprendendo, né? Isso aí. E, na verdade, agora a gente entra na história de vocês, mas eu queria saber se, tipo, essa paixão começou desde criança, desde quando vocês eram pequenos, vocês já tinham essa visão, tipo, período de conversão, assim, vocês já tinham encaminhado crianças, ou foi progressivo? Olha, desde criança eu sempre cantei, né? Então tinha a Raquelzinha, a Raquel Santana. Você conhece a Raquel, né? Agora que você está conhecendo sim. também, né? A filha da irmã Emília. Então eu era fã dela, né? Via ela tocando, o Alexandre na bateria. Então cresci com eles. Então a igreja tinha sempre aquele período de oportunidade, né? Então eu sempre ia lá na frente cantar a Florzinha de Jesus. Acho que vocês conhecem, né? Sempre era a Música mesma boa. musiquinha. Sou uma florzinha de Jesus. Então, eu sempre ia lá. E a minha professora era a irmã Clarice, né? Que até Uau, você teve hoje aula com a irmã Clarice? tive aula com a irmã Uau. Clarice. E ela deu aula para minhas filhas, para Daniele, para Marina, e agora tem a Giovana, né? Então, a irmã Clarice sempre deu aula junto com a Vera, né? A Vera você não conhece, a Eva, né? Vocês Que é a mãe da conheceram. Gabi, Sim, a sim. Gabi, né? Então, assim, a Eva tinha 14, 15 anos quando me deu aula. Então, assim, aí você vê aquele mover com as crianças, né? Aquele ensino com as crianças. E não era toda essa estrutura que nós temos hoje. Era uma salinha com todas as crianças da igreja. É claro que a igreja era lá no Gaturama, né? Não era esse tamanho de igreja aqui, né? Que a gente vê crescer, né? Eu vi crescer cada banco sendo posto, cada tijolo, né? Aqui, então a gente veio lá daqueles tempos antigos, né? Não sou tão velha, não, tá? Tu Sou já é de berço? jovenzinha. Tu já é de berço, então. Já cheguei aqui, a minha mãe chegou aqui. Ainda seu avô, ele estava no campo, né? Eu conheci seu avô mesmo e sua avó quando eles vieram, eu tinha 11 anos que eles estavam no campo, né? Eu tinha 11 anos de idade. Então, na minha infância, eu passei na nossa igreja, né, com o pastor Silas, né, na época. Aí conheci seus avós, né? Eles vieram, tinha 11 anos para 12 anos, né? Aí foi na época assim que a igreja começou a crescer também, né? Tomar outras proporções, né? E teve um crescimento como está hoje, né? Gigantesco. Mas ainda o departamento infantil não era ainda aquilo que estava no coração. Por quê? Porque Deus tinha um plano para mim e para o Sanderson ainda, né? Que era se conhecer, né? E aí foi numa época dessa, na, na minha juventude, que eu acabei assim, não saindo dos caminhos do Senhor, mas da igreja, mas porque a gente toma outros rumos quando a gente é jovenzinho, né? Mas o meu coração sempre esteve na igreja, né? Mas é aquela coisa. E Você continuou cristã, mas ainda não continuei. era, tipo, tão É, firme assim, tão presente sabe que a gente precisa de se converter todos os dias, né? Então, assim, quando a gente é jovem, acontece algumas coisas na nossa vida que a gente fica meio rebelde, né? Então, a gente pode se rebelar contra o pastor, hein, gente? Isso não pode acontecer, porque a gente percebe que quando a gente toma esses rumos, né, em alguma coisa assim, eu não gosto disso, daquilo, você toma outros rumos que, para depois você voltar, você precisa realmente, assim, se converter de verdade. E foi o que aconteceu comigo. Na minha adolescência, eu saí um pouquinho da igreja, mas eu entendi que Deus permitiu isso para que eu pudesse conhecer o Sanderson. Porque se eu tivesse, talvez, né, naquele momento, isso é muito perigoso, tá? Não é com todos que acontece, né? Deus tem um plano para cada um, tá? E aí eu conheci o Sanderson com 15 anos. E eu estava indo na Renascer, vinha aqui de vez em quando. Então era isso que acontecia. Não tinha, como se fala, quando a gente tem compromisso. Eu não tinha compromisso com a igreja, isso. Essa é a palavra certa. Eu não tinha um compromisso com a igreja, né? E não tendo compromisso com a igreja, eu creio que Deus fez esse caminho diferente para que eu pudesse conhecer o Sanderson. Quando eu conheci o Sanderson, nós começamos a namorar, né? Minha mãe, muito sábia, né, Sanderson? Minha mãe muito sábia porque ela continuou aqui na igreja, claro, orando pelos seus filhos, porque eu tenho uma irmã mais velha, tenho outros 2 irmãos.
e ela sempre orou por nós, né? Ela sempre caminhou aqui com a igreja, Sim, nunca saiu dos deixou. caminhos. Era uma missionária urbana, né? Legal, Lucas. Assim, andava junto com a irmã Teresa, culto Uau. de oração, Era. né? Carregava os filhos junto, eu ia junto também. Então, assim, sempre ficou a palavra no meu coração. Por isso que quando a gente é criança, essa é a importância Essa é do a ministério importância. infantil. A gente nunca deixa os caminhos do Senhor, porque sempre, onde a gente estiver, tiver lembrar daquela palavra, do ensinamento. Aonde eu estava com meus 14, 13 anos, eu sempre lembrava do que eu aprendi no ministério infantil. Então, isso sempre ficou no meu coração, né? Por mais que eu estava um pouquinho, né? A gente pode falar assim, fora de um pouquinho dos caminhos, mas a palavra sempre estava lá, né? Aí, quando eu conheci o Sanderson, aí eu falei, meu Deus, e agora? Ela conheceu o Sanderson numa época que o Sanderson pegava onda. Tipo, Skatista, skatista, esse dente amarelo é por isso, entendeu? Skatista, quebrado todos pegava os onda, dentes. quebrou os dentes. Então, ela me conheceu nessa fase, né? É, o que que eu falo, né? Deus, ele tem um caminho, né, para todos. Às vezes, a minha adolescência, eu, logo depois que minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos, né? Eu, eu já falei isso lá em cima para vocês, já. Vocês Já cresceram algumas vezes. ouvindo isso para mim, né? Mas é importante as pessoas ouvirem, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos, 5 irmãos, minha mãe tinha 25 anos de idade e eu era o mais velho, sou o mais velho, né? E cada um foi morar na casa de um parente. Meu pai ficou totalmente perdido, né? E sem noção, assim, do que fazer da vida com 5 crianças, né? Aí fui morar na casa de um tio, muito católico, né? E um dia eu tava assim, fora de casa, assim, na casa do meu tio, olhei pro céu e falei, você não gosta de mim, Uau. né? Eu não falei o Senhor, né? Olhei pro céu e falei, você não gosta de mim. Por quê? Porque ele tinha tirado minha mãe, tinha tirado aquilo que eu pensei, né? Conforto Tinha tirado familiar, todo o entre aspas. conforto, toda a minha família, né? Que era uma família, pai, mãe e os filhos ali. Mas você sabe que um dia eu orei pedindo perdão para Deus por tudo aquilo que eu falei. Um dia eu orei só por isso, pedindo perdão desse momento que eu olhei para o céu e falei que ele não gostava de mim, porque tudo na nossa vida é um caminhar da vontade do Senhor. É algo assim que você. É uma dor, mas é a dor que ele sente, só que ele fala assim: meu, lá na frente você vai ver porque você está passando essa dor agora. Calma aí. Só que você não conhece quem é Deus. Você precisa de uma pessoa para te mostrar quem é essa pessoa, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem que é, né? E eu lembro que depois de um tempo meu pai casou, né? A gente veio morar aqui no Bristo e eu ia para São Miguel para receber um aluguel lá do meu pai, pegava o trem e um dia uma pessoa dentro do trem me deu um folhetim e falou assim: Deus te ama. Sabe que esse folhetinho, né? Geralmente o pessoal da Assembleia dá, Sim, sim. né? Aqui na igreja tem também. Presbiteriana tem também. E dentro do trem, ele me deu, ele falou: Deus te ama. Eu peguei aquele folhetinho, guardei, pensei comigo, falei, né? Deus me ama. E passou. Ah, depois de um ano, mais ou menos, eu fui conhecer a Silene, né? Na minha adolescência também, devia ter uns 18. Não, 17, 18 anos, 17. Antes de namorar, né? 17. Eu tinha E 14. aí comecei, né? Passava lá de Brasília, lá na porta da casa dela, Ô, né? louco. Eu e um amigo meu, e a gente passava lá, e ela com a colega lá, né? A gente passava, começava a paquerar, né? Mas ali foi algo de Deus, assim, para poder ver a Silene ali, né? E depois, quando eu comecei a conhecer os irmãos dela, a mãe, o pai, né? A mãe dela é uma pessoa, assim, de um coração, sabe? E eu não sabia que existia pessoas assim, porque a minha vida sempre foi, sabe, muito, assim,
faz isso, faz aquilo, pega aquilo, vai carpir roça, vai furar poço. E eu furei poço, mano. Eu furei poço de 14 metros, entendeu? Carpio roça Carpir também. roça. Eu sei que é plantar milho, eu sei que é plantar mandioca. Você entendeu? Cana, eu Pé sei o de que é. café que eu vi lá, Pé de seu café, tio. né, no meu tio. É. Você entendeu? Abóbora. Então, assim, eu sei que é isso, porque eu cresci de 10 a 12, 13 anos, eu cresci fazendo isso. Entendeu? Então, minha vida era muito dura. Então, quando, né, já saindo da adolescência para jovem, conheci a Silene e conheci a mãe dela. Não que a minha madrasta não fosse uma pessoa tão amorosa, ou meu pai depois. Eles são, até hoje, graças a Deus, são da Assembleia de Deus. Mas uma pessoa de fora da família, assim, que mostrasse um carinho, um amor, né? Depois eu fui ver que esse amor era uma pessoa que tinha Jesus, né? E quando eu comecei a namorar com a Silene, eu sentava na sala dela, a gente ia assistir filme, e ela sentada assim na ponta da mesa, ela lendo a Bíblia, fazendo as anotações dela, e eu e a Silene sentada ali no chão, ali, vendo o filme, ela baixava o óculos assim e falava assim, bonitinho. Ela sempre me chamou de bonitinho, né? É um apelido. A minha voz, como já Bonitinho. começa, né? É. Ela falava, bonitinho. Um dia você vai servir a Deus. E eu dava risada, né? Falei, dona Cacilda, um dia eu vou servir. E mal sabia que ali era uma pessoa que Deus tinha me colocado com tanto amor na minha vida, né? Que ali eu comecei a ver que através da Silene, que existia um amor diferente, né? Um amor que vinha de uma pessoa diferente, a qual eu não conhecia. Quem é essa pessoa? A pessoa de Jesus, né? A pessoa do Espírito Santo, né? De Deus. Então, eu comecei a ver que existia algo diferente para a gente aprender, né? E eu queria sempre estar com a Silene, sempre estar na casa dela, né? Para ver aquela mulher falando de Jesus, né? E tinha um amor tão grande, né? Um carinho tão grande comigo que era, sabe, era uma mãe, né? Uma segunda mãe, uma terceira mãe no caso, né? Que eu tinha minha madrasta e ela, né? Mas sempre amei a dona Cacilda. E é sempre bom a gente lembrar das pessoas que passaram pela nossa vida e que Deus colocou, né? Deus colocou a Silene na minha vida, Deus colocou a dona Cacilda, o seu Manuel, os irmãos dela. E assim eu fui aprendendo que era, quem era Deus. Aí um dia, na Assembleia de Deus, aceitei Jesus na Assembleia de Deus. Né? Minha irmã era da Assembleia, Você tinha quantos anos nessa época? nessa Quando você época. aceitou? Não, a gente já era Já era casado, né? casado. Já eram É. casados? É. Mas tem uma história Tem uma tudo por história trás por ainda. trás disso. Uau. Por Conta aí. trás disso. Por favor. Você quer que eu conte? Conta, Tá conta. bom, então tá. Se Eu você começo quer, com coopera. começa Você é mais chorão que eu. Mas aí nessa época era legal porque minha mãe contava as histórias da Bíblia para ele como se fosse de criança. Ai, sabe, ó, você conhece Jonas? Aí ele, não. Então, Jonas, assim, assim, assim. Então ela começava a contar, né? Era o jeito da minha mãe, né? Contar. Né? E era muito legal, porque a gente cresce, né? Eu cresci com essa mãe maravilhosa, né? Que Deus levou bem cedinho, né, tadinha? Mas tá lá na glória, né? Com o Senhor, Tá numa melhor. né? Tá na melhor que a gente. E a minha mãe sempre incentivou, né, assim, o nosso namoro. Ela que foi, assim, ó, ele é bonitinho, por isso que o apelido é bonitinho, tá? Porque meu irmão falava que ele era feio. Aí eu, não, ele não é feio, não. Aí a minha mãe, ele é bonitinho, então por isso que esse apelido, tá? Que pegou bonitinho. E ela falava, não, namora com ele, ele é tão educadinho. Só que Deus já tinha um plano, né, pra gente começar a É namorar. verdade. Namoramos 4 anos e meio, né? Quando eu tinha 19 anos e meio, ele 23, nós casamos. Só que eu não era, eu estava ainda desviada e ele também não vinha na igreja. Quando foi para casar, nós viemos aqui, claro, falar com o pastor Daniel, né? Quer dizer, minha mãe veio, né? Ele sabe, ele sabe. Ele sabe dessa história, tá? Senão o pastor fica bravo, eu vou Não, fica contar, bravo, pastor, né? Aí ele sabe dessa história. Então, assim, minha mãe veio e assim, ele é muito sábio. Ele falou assim: "Ela tá desviada?" Minha mãe falou: "Tá". E ele não é convertido, então não dá para casar. Ela tem que voltar para Jesus, ele tem que aceitar Jesus. Aí a gente casa, né? E aí eu falei: "Bom, e agora, Sanderson?"
Aí, Rapaz. esse homem ficou bravo. Jogou Quando, contra a parede. quando a dona Cacilda chegou, eu cheguei lá na casa dela. Às vezes era quase igual isso aqui, né? É. Chegou lá e eu tava sentado. Eu lembro, eu tava sentado na outra ponta. Ela aqui, ela falou: Ó, conversei com o meu pastor. Meu pastor falou que não vai casar, não. Eu olhei pra ela assim: Não, você não é convertido, né? Aí eu olhei pra ela assim. Eu falei: Como assim? Não vai casar? Ele ficou Eu indignado. fiquei assim, deu um tapa na mesa, né? Um tapa na mesa. Eu falei: Como assim? Não vai casar? Tá bom. Olhei pra ela e falei: Ó, aonde a senhora arrumar uma igreja, aonde for, se ela falar assim: O pastor tá casando. Eu falei: Pode ir lá que eu vou casar. Pode fazer lá que eu vou casar, não tem problema não. Qualquer Quem igreja, for, jogou deixa pra pra qualquer senhora, igreja. qualquer Eu igreja. falei, Jesus, Pode mãe, ser pelo amor, hein? Arruma uma igreja cristã, pelo amor. Ela, um não. pastor, tendo um pastor, eu tô casando. Então tá bom. Aí passou, né? Por ela conhecer muita gente, muitos pastores de muita igreja, de andar muito por aí tinha um pastor muito amigo dela, da IPI, né? Da Presbiteriana, né? Independente. E ele nos casou, né? Foi muito bonito o casamento, né? Muito bonito, e tal, mas é claro, né? Eu não fiquei contente, eu queria casar aqui, né? Crescer aqui, É. né? E aí, nesse meio tempo, mais ou menos um ano de casado já, meu coração já começou a bater forte pra cá de novo, né? Falei, poxa vida, eu A dona quero Cacilda, a voltar. dona Cacilda trazendo a Dani. A Dani já é bebezinha ainda, ela vinha na tarde com Deus. Tarde da É tarde da bênção, tarde da bênção. Então aí a minha mãe era a estratégia da minha mãe. Trazia a Daniele, Mulher sábia. aí mulher sabe, Jogou muito. trazia a Daniele, ensinava as musiquinhas, chegava na Daniele e falava assim: traz a sua mãe. Toda vez que a Daniele chegava, vamos pra igreja. Aí eu, ai, tá. E aí, só que assim, há um período, isso é quem é afastado tem nesse período, e eu posso dizer isso, a gente não quer que ninguém convide você para voltar para a igreja. Você quer você voltar, você ter aquela decisão, não, eu quero voltar. Né? A gente é arrogante, né, nesse período, então mesmo quando você tem uns 23, 24 anos, assim, você já, né, meio arrogante. Não, eu quero voltar. E aí eu não quero que ninguém me convide. Só que Deus trabalhou de uma forma que a Daniele, aos poucos, ela fez eu voltar para a igreja. Né? O Espírito Santo usou a vida da Daniele com 3 anos de idade, né? Caramba. 3 anos de idade, ela vinha, ela cantava musiquinha, e do nada, sou feliz com Jesus. Eu, meu Deus do céu, né? Sabe aquela coisa no coração, né? A alegria está no coração de quem conhece a Às Jesus. vezes errava a letra e você sabe. Eu sabia. Aí ela falava, mamãe, e aquela musiquinha assim, aí eu, tá. E tudo no meu coração, e vinha à tona, vinha à tona. Aí teve um tempo que eu falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu, como mãe, não tô ensinando a minha filha o caminho, né, do Senhor. Minha mãe me ensinou, e por que que eu não faço a mesma coisa? Aí foi quando eu vim na igreja, era missões, e a Daniele sempre, né, o coração dela sempre bateu por missões, né? E aí, quando eu cheguei nessa Anderson, meu Deus, era lá em cima, ainda não tinha essa parte de baixo, os cultos eram lá em cima ainda, né? E nós tivemos a conferência missionária. Ó, eu só chorava naquele culto, chorava, chorava. O pessoal falou: Nossa, eu não gosto de missões, né? Tem pessoas que são assim, né? Ai, não venham, culto de missões. Eu chorava do início ao fim. Minha mãe, feliz da vida, porque eu estava na igreja, a Daniela, então, pulava de alegria. Minha mãe está na igreja. Aí a irmã Tereza me abraçou, né? A irmã Bacarim, né? Várias outras irmãs me abraçaram, né? E eu me senti acolhida. Aí eu falei, agora eu quero voltar. Aí teve o apelo, eu já fui lá na frente, nem sei como. Eu falei, nossa, já estou aqui na frente. Piscou, já tô Voltei. lá. É sério, piscou, você já tá mesmo. Você, nossa, como que eu cheguei aqui? E foi quando eu Engraçado que é algo voltei. comum isso daí, né? Muitas É, pessoas se convertem. Nossa, eu não, pisquei, tava lá, nem sei como. é sério, fez o apelo, eu já estava lá. E assim, às vezes a gente faz um apelo de qualquer coisa, a gente já pensa 10 vezes antes de ir, né? E foi tão rápido, né? E eu voltei. Eu falei, agora como fazer o Sanderson voltar para a igreja? Nossa. Como fazer ele vir, né? Não voltar, vir para a igreja, né? Aí foi um período de oração de 1 ano e meio. 1 ano e meio, um trabalhar de Deus, eu aqui fazia as campanhas. Aí toda tarde, né, com Deus, eu dava um jeitinho, né, vinha no culto, fazia a campanha, mãe, leva a roupa dele. Até hoje tem na Até hoje na nas manhã com Deus, né, chave, né, levar as coisas.
E o Sanderson era uma pessoa assim, sempre foi assim, esse Sanderson que ele é, muito bom, né? Desse jeitinho que ele é, pacífico, mas faltava Jesus, né? Ele podia ter tudo isso, mas faltava tudo, que era Jesus, Faltava o Faltava principal. o principal. E eu falei, como trazer ele para a igreja? E aí a gente foi trabalhando, minha mãe foi me ajudando, foi me aconselhando, filha, é com as suas atitudes, você não vai forçar, você tem que demonstrar para ele que você é de Jesus. Como? Você tem que mudar suas atitudes. Que eu era muito brava, né? Eu sou ainda, né, Sanderson? Esse meme bravo, Sanderson, Mas, sou brava. Mas eu fui mudando as atitudes e a Daniele me ajudando. E a Daniele, papai, vamos na igreja? E ela fazia o quê? Papai, me leva na igreja? Não. Aí ele deixava eu na porta da igreja, ir embora, voltava pra cá. voltava para casa. Aí teve um dia, É, aí tô lá, eu um dia assistindo Faustão, tava deitado no sofá. Sério? Eu tava lá assistindo. sério, Aí eu olhei assim, eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Minha mulher, minha filha tá lá na igreja. Ah, eu vou lá na igreja. Vou fazer uma surpresa pra ela. Aí cheguei, vim, eu guardei, eu tinha uma era Kombi lá na em época. cima, né? Era, Eu que era entrei, estacionamento, era né? Que embaixo estacionamento. era Eu entrei com a estacionamento. Kombi aqui, parei aqui. Nossa. Aqui é no Saí, estacionamento mesmo? Estacionamento né? aqui. Não Era sabia. estacionamento. Estacionavam os carros Você entrava aqui, por porque não aqui. tinha aquele terreno do outro lado, que era Não, não estacionamento. tinha. Sim, É. sim. Você Era entrava aqui aqui, eu parei a Kombi aqui, subi. Tinha elevador, mas eu subi pela escada. Aí subi, tô lá em cima, aí o irmão José do Estômago. Pois não? Tudo bem? Eu falei, tudo. Tá procurando alguém? Eu falei, tô. Quem? Eu falei, a minha esposa e a minha sogra e minha filhinha. Quem que é a sua esposa? Quem é a sua sogra? Falei, a minha esposa é a Silene e a minha sogra é a dona Cacilda. Ah, eu sei onde que elas estão sentadas. Vem aqui, por favor. Aí me pegou, cheguei atrás dela assim, bati nas costas. Ah, ela... levou um susto. E veio a irmã Tereza junto. Olha quem tá aí, olha quem tá aí. Aí a Tereza veio, né? Aí eu fui, sentei e nunca mais saí. Dali pra frente já. Nunca mais. Nunca mais. E assim, quem estava também nesse período de falar de Jesus para mim era minha irmã, da Assembleia, né? Então, a gente morava ali próximo. E minha irmã. O que acontecia? De sexta, né? De Sexta-feira. sexta eu ia para a Assembleia e de domingo eu vinha para cá, né? E começou assim. Aceitei Jesus lá, me batizei lá, mas eu batizei na Vale no da Vale da Bênção. Bênção. Foi para lá o batismo, me batizei lá. Quando que eu me batizei? 17 de dezembro de 99. Uau, legal. Me batizei, aí continuei, né? Indo lá às sextas e vindo aqui aos domingos. Aí começamos, né, a colocar, né, o propósito diante do Senhor de a família vai para lá ou a família vem para cá. Eu falei, não, eu quero que venha pra cá. E assim, Comecei a orar. Eu falei, mãe, me ajuda, ele tem que vir pra cá, isso, mãe. mas uma coisa é os pastores, a pessoa pregar e falar assim, Deus fala com você. E nunca, né, eu tinha ouvido a voz de Deus. Aí eu tô saindo um dia aqui, um domingo, escola dominical, tô saindo ali, antes de pisar, pra sair na porta de vidro, Deus falou como eu tô falando com vocês assim, com essa voz assim, dentro do meu coração. Falou, a partir de hoje eu te quero aqui. Aqui. Aquilo assim, me deu uma alegria tão grande, acho que mais de ouvir a voz dele dentro de mim, de saber que ele falava comigo, do que assim, vou mudar de igreja, né? Mas de saber que ele falava comigo e eu podia ouvir ele, né? E aí conversei lá, falei que tava vindo para cá, amém. Nossa, E que mudei para cá, felicidade. né? Eu mudei para Tô muito cá, feliz. provavelmente, eu não me lembro a data direitinho, mas provavelmente lá para É, porque março, quando ele abril. teve essa decisão, Deus falou com ele, o pastor de lá chamou ele para ser diácono, lá na outra igreja, Queria, ia oficializar ele como queria que diácono. eu Eu trabalhasse falei, lá, ai, não, senhor, não, não, assim né? Queria que não. eu trabalhasse lá, né? É. Aí eu falei, não, Deus falou comigo e eu vou para lá, para presbiteriana, né? Tal. Conhece o pastor Daniel? Pastor Daniel. Ah, não conheço. Então, amém.
Aí vim para cá, trouxe a carta, né? Trouxe a carta, depois de muito custo, Transferência. porque ele não queria dar Queria carta. dar a carta, mas a Porque moça o Sanderson deu. sempre foi aquele que sempre ajudou na igreja. Então, quando tinha qualquer coisa, o outro pastor chamava ele, ele ia. Então, assim, falou, opa, eu quero esse para mim. Quando ele falou que ia sair, ele, não, 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 né? Mas foi difícil essa saída dele de É, lá. não foi assim tão simples, mas É, amém. mas deu certo, Deu veio. Mas certo. o fato do Senhor ter falado com você já tira qualquer Já dúvida. tira, né? O Já Espírito tira. Santo vai Já, convencendo Vai você aos conversando, pouquinhos. isso, já. né? E dali pra cá, Aí foi eu vim. em 2000, mais ou menos, aí acho que foi quando a igreja já veio para cá. É, Era lá em cima ainda, você vinha comigo, é. né? E aí desceu. E aí, quando eu estava aqui, aí foi quando eu comecei a participar com o Ministério Infantil, né? E aí eu fui, né, trazendo a Daniele. É. Na verdade, assim, os filhos que fazem a gente participar do Ministério Infantil, porque a Daniele precisava, né, É. ir na escolinha e eu ficava com ela. Aí para você ver o quanto é importante o Ministério Infantil, né? Vocês que nos ajudam aqui na igreja e para vocês verem o quanto é importante. Vocês cresceram aqui, então talvez vocês não tenham a noção do quanto é importante isso. Porque vocês já cresceram aqui, sua mãe já é daqui, você cresceu aqui. Então, as pessoas, quando uma criança traz a família para a igreja, que nem agora, nós vamos ter um acampamento. Muitas, assim, vou colocar uns 30% das crianças que estão indo com a gente não são da nossa igreja. E desses 30%, com certeza uns 15% ficam na igreja. Por quê? A criança gosta, testemunho. Quem é o Ministério Infantil? Né? O Ministério Infantil não é o Sanderson. O Ministério Infantil é a Ivani, as professoras, quem nos ajuda lá em cima, entendeu? Quem é do berçário. Esse é o Ministério Infantil. Né? Então, essas pessoas, elas não aparecem, mas marca de tal forma o coração da criança que traz essa família para cá. E isso aconteceu, né? Com a Daniele, com depois a Silene ficou, depois eu fiquei, e as nossas filhas foram nascendo e a gente foi ficando, não foi ficando, foi servir na casa do Senhor, porque eu entendo que às vezes, né, as pessoas falam, você viu lá, tal igreja fez isso, tal igreja fez aquilo. Cara, é sério. Eu sou muito presbiteriano e ECP, entendeu? É sério, é sério. Eu não vou, pode ser até uma falha minha, como líder de ministério, eu não vou, né? Conhecer, né, Eu outra não vou igreja, assim, ele conhecer não outra sai, ele igreja, não eu vai não mesmo. saio, eu fico aqui, eu gosto de estar aqui aos domingos, eu gosto de estar lá com as minhas crianças, eu gosto de andar, de pegar elas vêm e me abraçam, né? Tem um testemunho de criança que abraça que você chora, você entendeu? Daquilo que ela trata com você através da necessidade dela, né? Então, sabe, ministério infantil é uma parte da igreja, enquanto o pastor está pregando, ganhando almas aqui, nós estamos ganhando a alma da criança e trazendo aquela família que está aqui ouvindo a palavra e aí junta, entendeu? Aquela parte lá de cima que a criança está sendo ministrada com amor, o Espírito Santo vai trabalhando, com a parte da palavra que vai sendo ministrada, e o Espírito Santo vai trabalhando, quebrando aquele jugo sobre a família. Aí quando você vê a família está aqui. Isso E mesmo. não são poucas nesse tempo que eu estou aqui de ministério infantil, quantas que eu vejo que estão aqui na nossa igreja por causa do ministério infantil, né? Eu sempre falo pro meu povo lá em cima, quando a gente faz reunião, até quando vocês participavam das reuniões, eu falo vocês porque ele cresceu lá no infantil, ele tocou lá no infantil. Gente, Né? ó, a minha, até posso dizer assim, no meu caso, especificamente, eu toco aqui nos domingos, mas o meu começo mesmo foi lá com as crianças. Eu tinha 12 anos, Sanderson chegou assim pra mim e falou: Ô, ó, vem cá, chamou eu, meu irmão, algumas meninas, falando, ó, vem cá, vocês não querem tocar, cantar alguns cultos aqui? Aí na época, acho que, se eu não me engano, era a Lisli, líder do louvor. Aí eu comecei a cantar, com uns 12 anos de idade, cantando lá os domingos. Aí eu permaneci no louvor do infantil até os meus 15 anos de idade, depois veio a pandemia.
E aí, isso, simultâneos adolescentes. Veio a pandemia e aí veio mais um culto. E aí o pessoal falou, ó, banda de adolescentes, jovens, a gente vai precisar pra tocar no Louvor de Domingo. E aí que eu migrei pro Ministério de Louvor aqui. Mas tudo começou lá no Começou lá. infantil, É, então acho que já começou até antes dos 12, porque era as sim, sim. cantatas, você As fazia os cantatas solos, ali. né? É, Eu lembro que a Ivani falava, vou pegar o Andrezinho, ele tem voz boa, né? é. Aí pegava o Andrezinho. E assim vai. Cara, É bom. molda tanto a gente o infantil. Cara, eu lembro que as minhas principais experiências com o Espírito Santo, assim, de filiação, entender paternidade de Deus, cara, foi em acampamento, tipo, as As experiências de acampamento. É demais. Mano, eu era uma criancinha, eu lembro de, sei lá, tipo, de eu ter uns 9, 8 anos, a minha primeira experiência com a presença de Deus era o cu da fogueira. É. Mano, cu da fogueira é... É marcante. Era marcante, né? Eu tava sentado, eu tava olhando pra fogueira, meu Deus, Deus tá aqui, cara. Eu, tipo, uma criancinha, não entendendo nada, várias crianças chorando, eu só, mano, o que tá acontecendo? Eu tô sentindo a primeira experiência com o temor de Deus, sabe? E é uma das experiências, assim, tipo, cara, criança, é o que você tá falando, o potencial que uma criança tem, cara, de moldar uma família, cara, é loucura. E tem as programações dos acampamentos e as experiências são muitas, várias experiências. Eu tenho muita experiência no acampamento. E também nos cultos aqui em cima, a gente tinha o meu amigo Meu amigo Espírito Espírito Santo. Santo. Meu amigo Espírito Santo eu lembro. Você foi carregado até. Eu lembro no dia que eu levei ele sentou assim, e ficou e começava a tremer, aí começou todo mundo a orar por ele, meu. O Espírito Santo pegou ele aquele Lá em dia. cima, aí desci, trouxe ele aqui. Aí os pais dele, a avó, o vô olhou assim e falou: O que que você fez? Eu falei: Não, não foi eu, não. Cara, esses Não foi eu, não. mano, são muito O Senhor que tratou com ele. Ele ali chorando e pulando, e chorando e pulando. E é isso, são as marcas, né, que você vai deixando e que Deus vai te moldando ali para você ser usado ali mais à frente ali, né? A bênção que é vocês, né? Nossa querida que tá ali tirando foto. Parece, mas ela tá ali, né? Então, Gabriel, né? Gabriel, nossa, o testemunho do Gabriel, gente. Quantas vezes, né? Gabriel me marcou muito, né? Amo o Gabriel, né? Gabriel me marcou muito na infância dele. Eu pegava o Gabriel, vamos orar, Gabriel, que sua família vai, né? Vai estar todo mundo junto, Gabriel, vamos orar. E aí a gente orava, até que um dia o Gabriel chegou em mim e falou: Minha família tá junto. Cara, eu chorei tanto aquele dia, né? Então, aquilo nos alegra, assim. E já fui para casa chorando, né? Já fui para casa muito bravo, né? De falar para Silene, não acredito que um pai pode fazer isso. Você entendeu? Então, são coisas que a gente nos marca no Ministério Infantil. E você tem que ter o Espírito Santo, discernimento, para poder passar aquele domingo, você pensar aquilo na semana, e no próximo domingo você chegar, abraçar, conversar, você entendeu? Tem testemunhos aqui que, sabe, Crianças que carregam crianças marcas, né? marcas assim Que nem adulto terríveis, que nem adulto carrega, né? E se você que está ali no infantil, se você não, na verdade não é você, ela está ali, o Espírito Santo vai usar a sua vida para que você alcance aquele coração. Vamos voltar lá atrás, quando eu comecei no Ministério Infantil, né? Primeiro acampamento que eu fui, 2006. Primeiro acampamento. Aí eu falava pro senhor, eu falava, mas o que eu vou fazer no Ministério Infantil? Eu falava, sério? No acampamento. Ele não queria ir no Eu acampamento. vou fazer o que no acampamento? No Ministério Infantil. Nessa época você já estava dando aula no Eu Ministério dava Infantil. aula, Dava aula, eu dava aula, eu era professora. E eu fui para acampamento. Aí, estamos no acampamento, foi no sábado de manhã, né? Depois do café, tudo. Aquela bagunça que é depois do café, vocês sabem. Aquela correria. Aí tem aquela ministração, que ali foi uma bênção, né? Na época ali. Então teve a ministração ali e do lado de fora tinha uns vidros assim, né? Do lado de fora, Lá no Moriá. no Vocês Moriá. lembra? Lembra? Moriá? Moriá, vixe, altas Moriá, experiências no então. Moriá, gente. Moriá, né? Tinha Sério. assim,
parede de vidro, assim. De vidro. Ela ali no fundo fez assim, ó. Então, Ela mandou o joia aqui, de então. verdade. E assim, eu lá no fundo, que eu sempre ficava tipo o diácono, né? Ficava intercedendo, né? Porque assim, cara, acontece de tudo, Mano, né? Tem que ficar de olho. Acontece de Quando tudo, tá rolando né? tudo, E tem que tipo ficar assim, de olho lá. né? E aí eu lá atrás, tal, e de repente eu saí do lado de fora, um murinho baixo assim com vidro, e eu olhei lá no fundo assim, a criança sentada, curvada assim, com a cabeça baixa, chorando, né? Aí eu fui Ah, não entendi essa parte. Ela tava do lado de fora do lado de fora do do ambiente de salão culto. ali, É, do do culto salão ali, né? ali. Ela não aguentou ficar ali dentro, né? Pela administração que tava tendo, falando da família e tal. Aí ela saiu ali fora, agachou e ficou chorando. Aí eu cheguei e sentei do lado dela, né? Porque o bom do acampamento é isso. Você senta e conversa sem se preocupar com o tempo, né? Se tiver que ficar metade de um dia ali com a criança, que nem eu fiquei com o Pedrão no acampamento também, né? Metade de uma tarde falando com o Pedrão, né? Que hoje é uma bênção também. E ele não esquece, toda E vez ele que não ele te esquece. lembra, Nossa, ele te vê, ele lembra, né? lembra. O Queiroz. Pedrão Queiroz, Que nós, né? irmão do Gabriel. Aí sentei do lado dele, ele chorando, coloquei a mão assim por cima dele e falei assim, calma, né? Você vai embora amanhã, hoje é sábado, amanhã você vai embora, tal. Ele falou, é que eu quero ver meu pai, né? Tô com muita saudade do meu pai, né? E ele não vai estar lá. Eu falei, vai. Eu falei, vai, ele vai estar lá, né? Ele vai estar lá sim. Quando você voltar, ele vai estar lá te esperando, tal. Não, não vai, tio. Eu falei, claro que vai. Vai estar ele, sua mãe, sua família vai estar lá te esperando, tal. Aí ele virou para mim e falou assim, ele não vai estar lá, meu pai morreu. Eu tenho saudade dele. Cara, Nossa. quando ele falou isso, o Espírito Santo falou para mim, por isso que você está aqui. Você se viu na criança? Você sabe a dor dele. Nossa. Então, sabe aquele cristianismo que você aprende quando você chega aqui, como que você vai alcançar o coração daquela criança? Você entendeu? Como que você vai falar de Jesus? Como que você vai falar do Espírito Santo? Como você vai falar de Deus para uma criança que está falando, chorando ali, que nunca mais vai ver o pai? E naquele momento, o Senhor falou no meu coração, por isso que você está aqui. E desde aquele dia, eu sei por que eu faço parte do Ministério Infantil. Eu sei da dor, o que é não ter um pai, o que é não ter uma mãe. Eu sei da dor quando ele perde um ente querido. Não é só o pai e a mãe, né? Às vezes é uma avó, avô que é tão próximo, né? Que nem as minhas, né? Que não tiveram no caso, a minha mãe como avó, no caso, a dona Cacilda como avó, com as, Elas não as demais não é, conhecem. A Mariana Marina não conhece a avó. Não, a Marina não entendeu? sabe, Giovana também não. Não sabe, Só a né? Daniele que Só conheceu. isso, né? Como a Então, Vitória não conheceu, o Davi, Davi, né? Todos eles. Então, como que você alcança esse coração? Que tá ali quebrado, tá? Né? E aquele coração, ele vai crescer. Aquela vida vai crescer, vai virar um adolescente, vai virar um jovem, vai casar um dia. O que que ele vai ter para poder ensinar se ele tiver um filho? Você entendeu? Então você tem que alcançar. Naquele momento, eu falei, agora eu sei por que que eu tô aqui. E nunca mais deixei o Ministério Infantil, né? E ali eu pude orar com ele, né? Eu pude orar com aquela criança. E foi um acampamento que me marcou muito, né? Como todos me marcaram, mas aquele acampamento foi o que Deus falou. É por isso que você está aqui. Quando você sente a dor do próximo, quando você sente a dor, né, que ele está sentindo, entendeu? Então, é por isso que eu faço parte do Ministério Infantil. Cansa, 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 claro que cansa. Mas como que eu não vou falar de Jesus para uma criança? Não só aqui na igreja, né? Como que eu não vou falar de Jesus para as minhas filhas? O meu netinho agora, não É. é? Ah, vovô. Como que eu não vou falar, né? Para as crianças que fazem parte da minha família,
dentro do meu transporte, né? Quando eles começam lá, que os adolescentes, né? Começa a falar palavrão, eu paro o carro. E aí? Não, tio, desculpa, foi sem querer, tal, saiu assim, tal. Por quê? Eles têm o respeito. Por quê? Porque eles veem em mim, ou na Marina, que trabalha comigo, um respeito, entendeu? E ela chama atenção, né? Por quê? Porque foi ensinado, né? Você quer fazer parte do meu transporte? Se você chegar na sua casa reclamando Da música que da eu, né? música que toca e que o tio da perua chamou sua atenção, fala pro seu pai por que que ele chamou sua atenção. Ele não vai falar. Você acha que ele vai falar que ele falou um palavrão, que ele fez alguma coisa? Ele não vai falar. Você entendeu? Então, mas se falar, a gente fala também, não tem problema algum, Isso no né? carro vai até os bebezinhos, né? Porque Não, elas tem bebê colocam de os 6 meses. DVD lá, três palavrinhas, os hinos, e aquelas crianças vão, né? Desde bebezinho aprendendo, É né? A verdade. palavra de Deus, né? É claro que é uma forma, né? Da gente Claro. levar Jesus, né? Porque assim, onde a gente trabalha, hoje eu trabalho na igreja, né? É claro, eu vou levar Jesus para quem chega aí na porta, pede uma oração, né? Mas nosso meio, né, que é o meu meio de trabalho dele também, né? É levar Jesus para aquelas crianças, para aquelas famílias. Algumas famílias do transporte escolar estão aqui, né, Sandra, aqui com a gente. A gente Entendi. levou para acampamento, né? A gente chama para o acampamento, elas vão e ela, opa, gostei. Ai, vamos lá naquela igreja, né? Tem umas 3 famílias hoje, né, que são da perua que estão aqui, né? Atual, né? Atual, né? E Bacana. o legal é que, assim também linkando com o Ministério Infantil, esse caminho que você faz na perua já vai marcar a vida da criança. Porque eu lembro que tava no prezinho, eu lembro até hoje do tio Elcio e da tia Lúcia. Se vocês estiverem assistindo, oi, tipo, alguma coisa assim. Mas eu ainda lembro tipo, que a gente descia a ladeira, eu ainda tenho lembranças desses momentos. Então as coisas que a gente fazia na perua, os chocolates que eles levavam, tudo aquilo me marcou. E então, com as outras crianças, também pode marcar aquilo que vocês fazem com o transporte escolar e também no Ministério Infantil, né? Sim. Porque a gente cresceu nesse meio, muitos jovens hoje, gente que está no louvor, e em muitos ministérios também já estão meio que. Alguns que não estão aqui, mas estão. Sim, sim. Né, a gente fica muito feliz, né? A gente tem o Luquinhas, né? Que hoje está numa outra igreja pregando. Quer dizer, ele foi nosso aluno, né? Então você vê crescer com a gente, né? Assim, a gente vê todo esse caminhar, os demais também que estão por aí, né? Aí você fala, poxa, olha, tá pregando, outro tá no louvor, outro tá em missões. Então é gostoso você ver esse crescimento, assim, Porque né? Muito bom. você ajudou a marcar, né? Vocês, né? Eu, não só eu. Quando eu falo eu, Ministério Infantil, não é só eu. A Ivani, cara, a Ivani é uma pessoa assim que ela tem um dom. Ela tem um dom. Ela tem um dom que ela senta, ou quando agora ela chega lá assim, chega batendo palma, batendo os pés assim, e começa a cantar, e as crianças já, você entendeu? Já vai na dela, já começa a cantar tal. A Ivani, eu não sei. Ela contagia qualquer A idade, Ivani né? é, Qualquer é, idade. né? A Ivani, assim, é algo de Deus para o Ministério Infantil. Né? Amo a Ivani. Tem gente que acha que eu sou casado com a Ivani. É sério. Tem gente que acha que eu sou casado com a Ivani, porque eu sou Porque dá bem com a tão Ivani. certo. Dá muito certo, porque eu penso, é muito legal assim, ó. Ele é o líder. Quando ele veio para a liderança, e eu faço parte do louvor, né? Junto com vocês, né? Ministro no louvor, estou no louvor há quase o mesmo tempo que ele está no No infantil. Ministério Infantil. É. E a gente entendeu que a gente consegue caminhar junto, eu com o ministério e ele com o outro também, porque a gente dá muito certo nisso. E ele tem essa equipe no Ministério Infantil. E eu caminho com ele. Então, eu sou a auxiliadora dele. Né? O que precisar de mim no ministério, eu estou lá, eu vejo acampamento, eu programo todo acampamento, gosto das programações de ajudar em toda essa administração, né? E quando a gente faz essa equipe,
E essa equipe deu muito certo, a Ivani e o Sanderson. Os dois têm uma conexão. Dá um link. Por isso que ele fala assim, tem gente que acha que eu sou casada com ela, mas eu não, e assim, eu acho isso até engraçado, porque assim, ela tem uma conexão com a gente, ela liga assim pro Sanderson qualquer hora, né? Eu tô te qualquer dedando, hein, hora. Ivani? É meia-noite às vezes, ela tá ligou. ligando, eu tenho essa ideia. A gente, nossa, tá, Ivani, vamos lá, vamos ver Eu não como vou vai falar, eu não ficar. vou falar a cor da camisa que vai ser desse acampamento por enquanto. Eu falei antes. Soltou um spoiler antes da câmera, hein, pessoal? É, Vocês vão saber quando eles Quando voltarem. voltar do acampamento. Cara, você nunca mais vai perder sua criança Não. de vista. Não mesmo. Eu conversando com a Silene, né? A gente com o tema do acampamento e tal. Eu conversando com a Silene assim, eu falei, nossa, Silene, eu acho que esse tema ficaria legal com essa cor. Ela, não, gostei, acho que fica legal com essa cor mesmo. Aí então, ficou assim, né? Eu conversei com ela, aí beleza. Aí peguei, liguei pra Ivani. Ivani, oi. Ivani, ó, eu tô vendo o tema aqui, né, tal. O que você acha? Legal. Sanders, o que você acha dessa cor? A mesma cor. O Sanderson, como assim? Eu não Acabei de falei a Tem cor pra Tânia. ela. Ela falou a cor. Eu falei, é justamente essa cor que eu acabei de falar com a Silene. Né? Então, é uma das coisas. Né? É, confiança. Eu confio naqueles que andam comigo. Imagina, nós estamos na igreja, ao porte da nossa igreja. Nós temos ali 80 crianças lá em cima de domingo. Chegamos a 80. Tem domingo de Santa Ceia, dá 80 crianças. Né? No Em um culto dos da manhã. cultos, né? No culto da isso. manhã, à noite vem 40, 50. Né? Então, os professores que andam com a gente são pessoas assim que servem a obra. Elas se doam, se dedicam, né? Então, não é o Sanderson Ministério Infantil, são todos eles, desde o berçário, né? Todos os professores, tanto os auxiliares que nos ajudam, os professores, né? Pastor Daniel, Robson, né? Pastor Robson, quando tem alguma pauta assim, a gente chega e conversa. Pastor Daniel, quando leva algo, pastor, o que o senhor acha? Filho, muito bom, filho, vamos fazer, né? Então, eu nunca faço vou lá e faço. Não, o que o senhor acha? Ivani, o que você acha? Porque não é meu ministério. Eu estou lá porque Deus me colocou nesse período lá, né? É dele, o ministério é dele. A igreja é dele, não é verdade? Então, eu sou bem, assim, prático quanto a isso. Liberto, assim, né? E aqui não é duas igrejas, é uma igreja. É ICP, ICP Kids, ICP. Amém. Na verdade, é uma igreja. Nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo. Nós nos damos bem com os adolescentes, Liderança, com a né, liderança dos adolescentes, com a dos liderança dos jovens. jovens, com a liderança dos Casais. casais, com o homem ao máximo, com Ele dá aula no Homem ao Máximo. no meu máximo. Só esse ano eu pedi para os irmãos, né? Esse tempo aí por causa do acampamento, né? Que daqui a pouco, né? Inclusive, desculpa te cortar, Pois mas como chegou o tema do acampamento para vocês? Como vocês discerniram o tema? E tal? Inclusive, qual é o tema? É, Que eu não lembro ó, é assim, ó, todos os anos, o que que acontece? É interessante o tema. O tema, desde quando ele entrou no Ministério Infantil, Deus sempre me dá o tema numa conferência missionária ou lá no Vale da Bênção, quando a gente vai todos os anos, né, no Vale da Bênção. E esse ano específico, eu dei essa honra para Ivani. Eu falei, Ivani, o Espírito Santo está pedindo para eu dar para você essa honra que você vai escolher qual é o tema. Deus já me deu uma direção, mas eu creio que o tema está com você. E quando ela falou do tema, eu falei, meu Deus, era esse tema mesmo, que numa das conferências, né, que foi, né, e aí fala qual é o tema, que é o, o, o tema em si, né? Que é nossa, a parte da música do Eu nasci. do Nasci, né? Vim do céu e representar o céu aqui? Essa Isso, parte? É isso mesmo. É, Isso. Vim do céu, Sou do céu, né? sou do céu. Bem bem representado. representar. Isso. Isso.
Então nós somos herdeiros, né? Nós somos herdeiros, só que vai um pouco mais além, entendeu? Nós vamos estar trabalhando em cima De um tema. de um tema um pouco mais além disso. É. Não é só que a criança é do céu, a criança aceitou Jesus, ela é do céu. Ela é Nós somos representante, né? do céu, mas nós somos representante aqui. Como que você é representante aqui? Você é o quê? Você é um menino representante aqui, e você é uma menina representante aqui. Então nós vamos trabalhar em cima disso, entendeu? E não é fácil. Não é fácil. É. Não é fácil, né? Porque É uma luta é uma até luta. nas famílias, né? Quando você fala em acampamento, porque assim, às vezes ai, que legal, vou para acampamento, mas o que é levado para o acampamento, os estudos, né, dos pequenos grupos, o tema, oração que é feito antes, jejum feito antes, toda a preparação para um acampamento, né? Que a gente insere um tema e naquele tema abre-se um leque. Assim, o que que você vai passar? Né? O que que você quer passar naquele acampamento? O que que você quer que aquela criança seja marcada? Né? Quando o Sanderson faz a reunião de equipe, ele fala isso. Não importa o dinheiro, não é o dinheiro que a gente quer, não é, porque ninguém ganha nada com isso, tá? Assim, o Não tem acampamento lucro, né? não tem lucro, não tem lucro nenhum. Inclusive a igreja até doa os ônibus, ela paga os Ela paga ônibus, os ônibus né? Para que para os poder ter o pais, valor, para para que os que pais possam levar possa os levar. filhos. Porque hoje realmente está caro. É muito Acampamento é caro. muito caro. Acampamento é caro, né? Né? E a gente começa a elevar um pouquinho os níveis, né? Porque eu lembro do Sarsa Ardente, né? Sim, Quem sim. era do Sarsa Ardente, né? No nosso tempo ainda, vocês não eram Não, eu só nascidos, ouço as mas histórias, né? ouve as Eu histórias, tô né? brisando, não sei. O acampamento era da nossa igreja, Era o acampamento da nossa igreja. Sarsa Ardente. Então, assim, não era esses alojamentos chique, nada disso, não. As irmãs iam lá fazer comida, né? Hoje não, você já o que é o resort, né? Hoje, os acampamentos de hoje em dia, né? Você já começa, Tem que, né? Tem que oferecer algo, né? Porque você começa, tem que ter uma estrutura muito boa. tem que ter uma estrutura boa. Só que o espiritual é o que prevalece. Pode ter o toboágua, pode ter tirolesa, pode ter todas essas partes, mas o principal é o espiritual. E a gente quer tocar essas crianças, É. nessa. Quando a gente prepara a equipe, o Sanderson conversa com todos eles, cada coordenador, né, é escolhido assim pelo Espírito Santo mesmo, né? Que nem você foi convocado, né? Você viu, né? Então, e assim, a gente vê que tudo foi uma preparação, né? Quantas vezes você foi no acampamento? Quantas vezes você foi lá no Maurão, né? Aprender Sim, lá, sim. não é, André? Gente, eu conheci minha namorada lá no Olha Maurão. aí, tá vendo? Não, era mal. Acampamento, marca. Então a gente vê que o Espírito Santo ele trabalha nessa parte de acampamento, é Ele importante. marca, ele marca não só a criança, marca o professor também, né? No caso eu, a primeira vez que eu fui, e todos que vão, é, Deus trata lá do começo, quando você entrega o tema, né? Que a pessoa começa a estudar, começa a buscar ali, e Deus vai tratando. Hoje, as crianças, os adolescentes estão muito dentro de um sistema ideológico, né? Então, não é tão simples, não é tão simples, não é tão fácil falar, não pelo fato de, vamos conversar aqui sobre, mas lá fora, né? Lá fora é muito arraigado isso e Enraizado, isso né, demais. levanta muitas situações, Dúvidas, das dúvidas crianças. e de repente uma coisa que você leva para o lado espiritual, né? O outro lado vai levar para um lado, né, diferente, porque eles não entendem, né? A palavra fala que quem é do mundo e quem é espiritual discerne das coisas espirituais, né? Então não tem como, né? Então Sim, sim. eles estando aqui, você trabalha com eles aqui, para que quando sair lá fora, ele olhar aquilo e falar, isso não é de Deus, né? Eu não vou participar, eu não quero participar, né? Eu não faço parte disso, né? Então,
o que eu falei domingo passado, teve a reunião, eu falei para os professores, falei, é, não é o valor, não é o local, é como que nós vamos alcançar o coração dessa criança que tá, o pai deixa de um jeito, a mãe deixa de outro, vai para a escola de outro jeito, e A ela só fica, ela, sociedade, a sociedade, ela só Muito do fica que vê no celular. ela exatamente, fica celular. 1 hora, né, sendo ministrada, porque a outra hora é um louvor, né, é um lanchinho de domingo. Então, cara, Querer o nosso tempo com elas é muito precioso, entendeu? E alcançar aquele coraçãozinho que tá, a gente costuma falar peludinho, né? Coração peludo, coração, né, escuro, tal. E, gente, é complicado, porque ela tá muito marcada lá de fora, dentro das escolas, né? E não é fácil, né? Você não consegue pegar um grupo para levar dentro de uma escola para ministrar. Cara, não consegue. Eu estava vendo um testemunho hoje mesmo de um grupo que conseguiu entrar numa escola. Gente, foi um quebrantamento, você entendeu? Das crianças entenderem quem é Jesus ali em 1 hora que aquele grupo conseguiu entrar numa escola. Eles conseguiram alcançar aquelas crianças. E o resto do bairro, as escolas, e o resto do município, e o resto daquela cidade, daquelas crianças, né? Então, o fato de repente as pessoas podem até achar ruim comigo, mas o fato de você não corrigir o seu filho hoje, cara, você está deixando ele ser uma disciplina e você não está seguindo a palavra. E aqui na frente você vai estar criando algo perigoso. Não perigoso, vai lá, vai, né? Mas perigoso de falar, não preciso ir para a casa do Senhor. Talvez ele sofra as consequências. Isso. Eu não preciso ir. Você entendeu? Eu não preciso ler a Bíblia. Porque é isso que o mundo lá fora ensina. Essa Bíblia, essa É um livro de palavra, história, é um né? livro de história. É algo que já foi, é algo ultrapassado. Então, hoje em dia, você. A ideia lá fora é você descaracterizar totalmente a Bíblia, a palavra de Deus, entendeu? Então, quando E, você faz isso, você tá matando alguém lá na frente. sim, sim. E até aprofundando isso daí, a gente comentou antes que hoje muito do que a gente é se deve ao trabalho de vocês aqui no Ministério Infantil. Mas a gente estava aqui todos os domingos e na nossa casa a gente teve esse fundamento. Esse fundamento. Então, aquilo que o trabalho de vocês era um acréscimo do que a gente também vivia na nossa casa, dos nossos pais cobrando, os nossos pais nos corrigindo. E o que os nossos pais e vocês plantaram em nós é o que vai crescer em nós. O que cresce em nós hoje vai crescer daqui a alguns anos, na próxima geração. A E igreja é uma extensão da casa, né? sim, E se a casa não está firmada na rocha, como que vai fazer essa extensão, né? exatamente. Aí a extensão aqui fica fraca, porque a gente faz a extensão, chega em casa, desmorona, tá na areia tudo. Então, precisa, por isso que quando o pastor fala assim, quando a igreja, a família vai bem, a igreja vai bem, né? Isso é importante mesmo, a família ir bem, né? E eu vejo que é uma conexão, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Todos os ministérios juntos, né? Trabalhando, casais, jovens, infantil, porque a gente cresce uma sociedade, né? Porque todos nós fazemos parte de uma sociedade. E a gente é inserido nessa sociedade como? Né? Quando a gente está na igreja, por isso que é importante estar na igreja. Não, nossa, eu estou cansado, não vou hoje, é terça, quinta, é oração. Poxa, faça parte, né, de um desses cultos que seja, faça parte dos jovens, infantil. Mas eu não me adequo a nenhum, mas vá em algum, né? Com certeza. Em Vai algum ter, vai se você vai encaixar. O reviver, manhã com Deus, né? Se você se encaixar em algum, né? Realmente assim, a sua casa vai ficar firmada na rocha e os demais ministérios são a extensão da sua casa, né? exatamente. E isso também funciona para o contrário.
No caso, se eu não invisto na minha família, se eu não invisto no meu ministério, sendo adolescente, sendo jovem, ou como criança, como a gente está abordando aqui, a gente vai colher os frutos disso mais pra frente, daqui 20 anos. Ver a criança que veio um domingo e mais na casa não se vivia aquilo que pregava aqui na igreja. Aí você vê os frutos. De ambos os lados você consegue ver isso, né? Eu lembro que a gente era desafiado por vocês, tipo, gente, aplica o que vocês estão aprendendo, sabe? Tipo, essa aplicação, eu lembro que, cara, tava quarta-feira na escola, eu matutando aquilo, cara, tem que aplicar o que eu aprendi domingo e tal. É importante pra caramba. É muito importante. A gente vê hoje, né, a nossa filha mais velha, Daniele, né, já com 27 anos, né, já com o nosso netinho, né, casada com o Diego, né, então, assim, tudo aquilo que ela aprendeu conosco, né, em casa, na igreja, né, trazendo a gente para a igreja, né, porque a Daniele também, né, tem essa, parece assim que Deus coloca na família, não é que ele escolhe, né, aquilo, mas eu creio assim que Deus faz de uma forma dentro da família, porque a história dela é um pouquinho parecida com a nossa. Ela também foi lá fora. Ela não saiu da igreja, né? Mas ela foi lá fora resgatar o Diego que estava desviado, né? E trouxe para a igreja. Hoje é nosso E hoje é baterista, né? batera aí. É, É nosso uma patrão. bênção de Deus aí, busca Deus, é um paizão agora, né? Eu amo o Olha, meu genro, né? tá bom, viu? Vamos lá. Eu amo muito o Ah, Diego. Diego é uma E benção. a Daniele, ela, com uns 27 anos, eu não tenho uma preocupação com ela que ela vai se afastar dos caminhos do Senhor. A mesma coisa da Marina, que hoje com 20 anos, eu não me preocupo. Eu falo, imagina, a Marina vai sair dos caminhos do Senhor. Eu não me preocupo, porque eu sei como eu criei as duas e agora com a Giovana. A Giovana, ela é uma criança de 10 anos que onde ela vai, ela fala de Jesus. Ela fez uns dias um coração escrito Jesus, né? E foi entregando para as crianças da escola. Ó, Jesus te ama. Missionária raiz. É um coraçãozinho. Aí eu falei, o que que é esse coração? É para falar que Jesus ama elas. Então, assim, para ela isso é muito simples fazer, né? Por quê? Porque está no coração, né? Agora, outra coisa. É, o que que eu sou aqui? O que que eu sou em casa? O que que eu sou no trabalho? Mano, é 3 versões diferentes dependendo da pessoa. Então, para a Silene falar isso das minhas filhas, elas têm que ver isso em nós. Como que eu vou chegar no ministério infantil, falar de Jesus, falar que ele é bom, que o Espírito Santo é bom, que Deus é bom? Eu não vivo isso e as minhas filhas olharem para mim e falar: nossa, aquele homem ali, ele está aqui falando isso, mas ele não vive isso. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não dá testemunho. A mãe, né? Então, quando ela fala da Daniele, da Marina, da Giovana, é porque elas vêm em casa, né? Então, como que a gente alcança o coração dos filhos? Testemunho. Com seu testemunho de cristão, né? Daqui a pouco vocês estão namorando, não sei se está namorando, mas em nome de Jesus, Deus prepara, daqui a pouco vocês vão ter família. Os filhos são herança, mas os filhos também precisam do ensino. Quando a gente fala, cresceu na igreja. Bom, cresceu na igreja. Só que ele precisa de ter uma experiência com Jesus. Ele precisa saber quem realmente é Jesus. Você entendeu? Pô, ele é Jesus do meu pai, ele é Jesus da minha mãe. Quando que ele vai ser meu Jesus? Quando realmente a palavra entrar naquele coração, né? Quando realmente o ministério infantil conseguir alcançar aquele coração. Não falo ou eu ou Ivani, não. É um ministério infantil. É todos ali que trabalham, né? Desde o louvor, da mesa de som, todos ali que trabalham numa folha que pinta, num versículo que está lá. Alcançar aquele coração e ele vai crescer, né? E ele vai ser batizado com o Espírito Santo, né? Que eu lembro quando sua avó perguntou para mim: o que você fez com ele aqui? Eu não fiz nada. Foi o Espírito Santo que marcou ele lá na oração de hoje, no culto do meu amigo Espírito Santo, né? Então,
E nós temos os talentos de Jesus também. Sim. Os talentos. O que é os talentos de Jesus? Os talentos de Jesus é para quebrar aquela coisa assim de falar, é só aqueles que cantam e Uhum. tocam ou lê a Bíblia lá em cima. Não. Qualquer um pode. Você entendeu? Qualquer criança pode subir lá no altar e ler um versículo, e tentar cantar, tentar tocar ali na bateria, para quê? Para quebrar aquela coisa de que alguns escolhidos. E não é alguns escolhidos, a igreja é dele. Ele faz parte da igreja, né? Ele vai tocar um dia, ele vai cantar um dia, ele vai subir ali no altar e vai falar muito bem. Você entendeu? Dar um recado muito bem dado, né? Fazer um podcast. Fazer Fazer um um podcast, Você é entendeu? Ser um apresentador, Ó. né? Tá aqui entrevistando alguém que um dia ministrou para ele, né? Ele tá aqui, pô, o meu orgulho, né? Você, seu irmão, vocês, sabe, Gabriel, né? As meninas, a Gabriel também, as meninas, entendeu? Poxa, é um orgulho para mim, né? E agora, já pensou que o Sanderson fala, mas ele não é aquele cara, Mas não vive. Uau. Tem que dar testemunho. né? Tem que dar o testemunho, né? Eu tenho que ser lá fora, eu tenho que ser aqui, eu tenho que ser na minha família, né? Com os meus cunhados, com os meus sobrinhos, né? Com as crianças que eu trabalho, você entendeu? Com as minhas filhas. É fácil nesse mundo do jeito que tá? Não é fácil. Mas quando você tem o coração marcado e aquela pessoa falou um dia, você é meu, e ninguém te toma de mim, né? Quando nós fomos para Israel, né? Você lembra do dia Lembro, cara. que nós estávamos lá no Jardim do Túmulo? Eu saí daqui no dia 31 de dezembro, na virada, né, no culto da virada, e o Senhor falou para mim assim: eu vou te tocar lá como eu nunca te toquei, né? E quando nós fomos viajar, eu sabia que eu ia ir e voltar, o avião não ia cair, não ia ser nada de ruim, porque Ainda bem. Porque Eu ele falou, tava te esperando aqui. eu vou te marcar de tal forma, você entendeu? E assim, e cada país que nós fomos passando, nós passamos em 4 países, né? Cada país que ia passando, e eu fiquei no quarto com o Almir, né? Então toda vez que eu ia dormir, né? Toda vez que eu ia dormir, eu dobrava o joelho, Senhor, obrigado, foi uma bênção aqui, mas o Senhor não me marcou hoje, todos os 21 dias. Mas quando chegou no 20º, que foi ali naquele momento no Jardim do Túmulo ali, né, que a gente termina ali a programação, né, oficial ali, que foi ali tomar ceia, que começou a tocar os louvores na época, Pastor Simões, maravilhoso Pastor Simões, começou a tocar ali e, sabe, o Senhor tocou assim, gente, parecia que meu coração saiu para fora assim, ao avesso assim, o Senhor falou e colocou de novo, sabe, eu tenho um amor pelas coisas do Senhor, né, por essa igreja, pelas pessoas daqui, pelo meu ministério, sabe? Eu não sei se isso é ser cristão, né? Talvez seja. Depois que Jesus vai lá e tira seu coração assim, molda de novo, põe o coração de volta lá e fala, cara, vai, você é meu. Entendeu? Então foi algo que ele fez na minha vida, um particular meu. Ele sabia quem o Sanderson era lá atrás. Ele sabia. Ele sabe todos os dias da minha vida, né? Ele sabia. Ele sabia quantas crianças iam passar na mão do Sanderson, da Ivani, do Ministério Infantil, desde o dia que eu comecei, desde aquele acampamento, das crianças que passaram, dos testemunhos, das lutas, das investidas do inimigo, de tanto choro, de tanto clamor, de tanto momento de alegria, você entendeu? E eu não troco isso por nada. Por nada. Um dia eu tava num momento de oração e eu tava chorando muito, né? Algo tinha acontecido na minha família, né? Na parte do meu pai lá. E eu tava ali no último banco da igreja, assim, tava tendo uma ministração. Aí a irmã virou assim e falou, ó, você, hein?
Deus está falando que aquela vida lá é dele, tá? Fique em paz. Aí naquele mesmo dia, eu chorando, 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 o Senhor me mostrou assim, não esse copinho aqui, mas ele me mostrou uma caixinha e ele me mostrava assim. Eu não sei como que é isso, mas ele mostra, tá? Ele mostrava assim que estava guardando minhas lágrimas ali. Então, eu tenho, eu, eu tenho isso. É que eu tenho, é o Senhor que te dá, você entendeu? E assim, é algo que eu sei que ele faz, que ele guarda as nossas lágrimas, porque ele toma conta da nossa vida, Tá escrito. né? Ele toma conta das nossas vidas, né? Então, fala um pouco aí, Celina. É, o Sanderson é uma pessoa muito especial. Quando eu conheci, e lá ele tinha os seus 17 anos, né? O Senhor já preparou ele para que ele pudesse ser dele. Porque o Sanderson era uma criança que cresceu, ele tem muito amor pelo pai dele, que não é pai dele, né? Tem pessoas que não sabem dessa história do Sanderson. Ele não tem pai e não tem mãe, né? Ele cresceu uma criança a partir dos 8 a 10 anos, assim. Eu lembro que eu conheci ele, era menor de idade, ele já tinha um documento que ele podia andar, ele tinha uma autorização do juiz que ele podia andar na rua, viajar, né? Como E um maior de idade, com né? maior de idade, né? Porque ele não tinha pai, não tinha mãe, né? Foi engraçado isso daí que você está falando, que eu comecei a trabalhar na gráfica com uns 13 anos, né? Na gráfica, meu pai trabalhou ali na Moca, ali. E o patrão falou assim, ó, você precisa trazer sua carteira de trabalho, né? Para eu poder te registrar, né? Gostei de você e tal. Falei, amém. Falei, amém. Falei, tá bom. Né? Aí peguei os documentos e vim aqui na Silva Bueno. Tinha um lugar lá que você tirava a carteira de trabalho e vim ali. Quando eu entreguei os documentos, o rapaz olhou assim e falou, cadê sua mãe? Eu falei, não, minha mãe morreu já, tal. Ele falou, mas você tá aqui com quem? E eu de menor. Não, tô aqui sozinho, só vim tirar o documento, carteira de trabalho. Ele falou, não, rapaz, você precisa trazer alguém aqui que cuida de você, porque do jeito que você tá aqui, eu chamo o juizado de menor e você vai, né, pro juizado de menor. Gente, pensa no medo. Aí saí dali, voltei, né? Sai correndo. Saí correndo, voltei. Cheguei pro meu pai e falei, pai, ó, tá. Mas eu já sabia que ele não era meu pai. Quando aconteceu isso? Quando eu morava com meu tio, lá em São Miguel, depois, né, tinha acontecido com a minha mãe e tudo, cada um ficou na casa de um parente. E meu pai sofreu um acidente muito grave, ele ficou em coma. E eu lá preocupado, querendo visitar meu pai, né? Tem coisas que marcam demais sua vida. Meu tio chegou em mim e falou: Por que você tá chorando tanto? Ele não é seu pai. Oh, de graça. Do nada. Eu falei: Como não é meu pai? Você tinha acabado de perder a mãe. Aí chega uma pessoa e fala assim: Ele não é seu pai. Quando ele casou com sua mãe, já tinha você. Não é seu pai. Aí, meu, o que vira a sua Cadê o cabeça? chão, né? Né? O que vira a sua cabeça? E meu pai estava lá em coma, né? Que ele bateu de frente com o ônibus. Meu padrinho, né, que era tio da minha mãe, morreu nesse acidente. Bateu de frente, uma tragédia. E meu pai ficou de coma, em coma, né? Aí eu queria visitar. E meu tio falou isso, aí você fica sem chão, né? Aí você fala, nossa, que tio é esse? Você sabe que eu sempre orei pelo meu tio, porque ele cuidou de mim quando minha mãe faleceu. Ele e minha tia tinha amor muito grande por eles. Por mais que era uma pessoa assim, muito firme, muito dura. E sabe o que é engraçado? No decorrer da vida, né? Ele tinha os filhos dele lá, tudo, né? Minhas primas, tudo. Aí ele um dia ficou internado aqui no servidor público, pediu para que eu fosse lá. Tipo, muito católico, meu tio. Não gostava de crente. E é uma confusão, era um crente na frente dele. Mas ele mandou me chamar. Aí eu fui lá, eu fui para orar por ele. Não meu tio, né? Amava meu tio faleceu. Aí cheguei lá, ele falou assim: Gosto tanto de você. Eu falei: Tô aqui, tio, eu vim orar por você. Ele falou: Não, quero te pedir perdão. Cara,
Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu sempre pedia perdão, principalmente para Jesus, né? E ele virou para mim e falou: quero te pedir perdão. Eu falei: imagina, tio. Ele falou: não, fui muito duro com você. Fui uma pessoa muito difícil com você, muito dura. Eu lembro das palavras dele. Aí eu falei: imagina, tio, eu te perdoo, em nome de Jesus. Coloquei a mão em cima dele, fiz uma oração, né? E falei: amo o senhor, amo a tia, tal, minhas primas. Ele falou: não, mas você me perdoa mesmo? Eu falei: perdoo. Você precisa conhecer Jesus, mas eu te perdoo. Se vocês quiserem água aí, tá? Amém. Então, isso foi um testemunho assim muito, né, muito forte para mim, né, de ver uma pessoa assim que olhou para mim com outros olhos, entendeu? E eu sempre fui uma pessoa assim que eu precisava, que nem no nosso começo aqui da nossa conversa, eu sempre precisei de uma pessoa que olhasse para mim com amor. Porque, cara, a pessoa chegar e falar que você não tem um pai, e você saber que você tinha acabado de enterrar a mãe, né? E vai crescendo com aquilo. Aí chega que Deus coloca uma pessoa, como a Silene, como a família dela, a mãe dela, né? Meu sogro, o senhor já recolheu. Então, são coisas assim que Deus prepara no meio da trajetória da sua vida. Às vezes a pessoa vem para a igreja, acha que a vida é ali, ela, eu vou me matar. Ela não dá oportunidade para Jesus tratar com ela. Porque quando você dá a oportunidade, qual é essa oportunidade? Pegar um folheto, né? Ou ver ou ouvir uma mensagem, né? Ou ver uma mensagem na televisão. E numa igreja, tem tantas igrejas, Às vezes é só olhar né? pro céu, né? Olhar pro Ou céu. olhar para o céu, na verdade, e você ir para uma igreja e falar: eu não tenho o que mais o que fazer. Deixa. Vamos ver se existe mesmo um Jesus. E quando você procura aí deixar ele trabalhar, você tem que deixar. Porque ele não vai lá bater e quebrar. Você tem que deixar. É um amor diferente, não é um amor de pai e de mãe, é um amor diferente. Que ele vai lá e põe dentro do seu coração e você entendeu? É diferente. Aí você, de repente, até muda de emprego. A perspectiva de vida é outra. Por quê? Porque Jesus está ali, está abrindo o caminho para você. Você está tendo uma perspectiva de vida, né? Não de crescimento, vou crescer, vou ganhar muito. Não, perspectiva de vida, mudança de vida. Esse é Jesus. Esse é aquela pessoa que transforma, né? Quando você deixa ela entrar no seu coração, né? Então, esse é Jesus. Isso aí. E, gente, se você. Eu senti te falar isso, se você olha assim pra tua caminhada de cristianismo e fala, mas mano, eu tenho tantas feridas, eu fui machucado em tal hora de paternidade, eu fui machucado em tal hora de, sei lá, estelionato espiritual, uma liderança doentia. Se você tem machucados ainda bem mais profundos, que eu não consigo nem listar, você viveu eles, você não conhece outras pessoas que viveu, você fala, eu não posso viver um ministério, eu não posso viver uma caminhada com Jesus. Cara, existe um poder imenso sobre sobre as suas cicatrizes. Você pode olhar para suas feridas, Jesus olha, ele as cura, e quando você chega para uma pessoa como o Sam contou da experiência de 2006 com o acampamento, Acampamento. cara, tu olha, tu mostra a tua ferida para a tua cicatriz para a pessoa e fala, mano, eu já passei por isso que tá passando. E isso vai ser a tua maior bagagem ministerial, vai ser a tua maior Mano, às vezes um pregador não tem isso que você tem. Tipo, às vezes o pregador ele tem o conhecimento, ele tem lá o seminário que ele teve, mas ele não tem a tua experiência de pele, as cicatrizes, ele não carrega isso que você carrega. E, gente, obrigado, muito bom. E até antes da gente terminar, até queria reforçar isso daí. Deus, ele é expert, vamos colocar assim, Sim. em aproveitar as situações. Exatamente. A gente vê a história de vocês se conheceram jovens, adolescentes, Sim. Sim.
e ver todo o desenvolvimento da vida do Sanderson, ver todo o desenvolvimento da vida da Silene. Esse tempo que você, o tempo que você não conhecia Cristo, esse tempo que você passou longe da igreja, e você vê no final de tudo o Senhor aproveitando, e hoje vocês se lembram, Juntar os caminhos, né? É, hoje vocês se lembram e dão mais glórias a Deus, sim, porque é Ele que fez isso na vida de ele que vocês. fez. Ele que fez. E por acaso, se acontece com você, se você tá nesse tempo que você tá longe, se você não conhece a Cristo mesmo, saiba que Cristo ele realmente quer mudar a sua vida. Quer. E se você já conhece esse Cristo, mas você se distanciou, às vezes até por feridas que a própria igreja causou. Nós somos humanos e falhos. É. Mas Deus não é falho. Não. Jesus não é falho. Não. E Ele quer curar a sua ferida. E de verdade, gente, agora sim, muito obrigado. A gente que Agradeço essa agradece. É uma oportunidade. honra. Esse momento. estar aqui Que é a com data do vocês. acampa? Dia 3, 3, 4 e 4, 5 de novembro. Então, Chega se dia você 3, é sexta-feira. Sexta-feira, sai daqui dia 3, retorna no domingo dia 5. Se você estiver assistindo esse episódio depois do dia 3, ou depois do dia 3 de novembro, então já. Mas fica Mas- ligado aí para próximas oportunidades. né? Mas se não, você pode mandar seus filhos, tá? Pode Manda seus filhos pro mandar. acampamento, que olha, é bênção É de bênção. Deus, viu? Sim. Fila de espera, Sam? Não, fila de espera não tem. Tipo, de pessoas que querem ir. Assim, a Não gente. tem? Assim, para condição, Isso. a gente está trabalhando também com isso, né? Graças a Deus, temos uma igreja que gosta Sim. de ajudar, né? Então, quando a gente coloca uma criança na fila de espera, chega um pai e fala, não tem condições, a gente já começa a orar por dar Eu já fui condições. uma dessas crianças já. Eu já fui. Eu já fui. Eu já fui. Não é a criança, mas o professor A que pessoa precisava de ofertou, na doação. época, Sim, a pessoa ofertou pra mim. Não, você vai no acampamento, você vai lá ajudar. Gente, é maravilhoso. glória a E Deus. Você tem entendeu? pessoas que querem ajudar. Então a gente coloca na lista essa criança, sempre assim, Deus prepara, ó, chegou uma doação, você, uau, para aquela criança aí. Quando a gente dá notícia para a mãe, para o pai, aí aquela criança, eu vou no acampamento. Tem Naquela crianças que falam alegria, né? assim, eu acho que eu não quero ir. Não é que ela não quer ir, é porque ela entende talvez que a família esteja necessitada, passando, Sim. né? Não Então, posso dar assim, mais um testemunho de acampamento? Que eu- Pode. se acabar. Só mais um. Só mais um. Eu não lembro o ano que foi, mas para vocês terem uma noção de como que chega a criança aqui. Então, aquela menina de 11 anos chegou aqui, ela tomava alguns remédios controlados, né? O irmão morava em Santos, ela era gêmeos, né? O irmão. E eu lá, em cima. E não era eu que ia dar aula aquele dia, né? Aí a Rita, na época, me ligou e falou: Você pode dar aula hoje? Eu falei: Posso. Aí eu fui orar, pedindo direção para Deus o que falar naquela noite. Aí o Senhor falou assim: Fala do. Como nós estamos conversando? Fala do meu amor. Amém. Aí li a Bíblia ali, busquei, né? E cheguei à noite, na hora do culto, as crianças ali e tal. E comecei a falar do amor de Deus, quanto Deus é bom, Deus criou, Deus fez, Deus, né? É maravilhoso, né? Quando nós morremos, nós vamos ficar com Deus, tal. Aí aquela menina levantou ali e falou assim: Tio, posso fazer uma pergunta? Eu falei: Claro, pode. Ela falou assim: Você está falando que Deus é tão bom? Como que Deus é bom? Minha mãe morreu de câncer no ano passado. Meu pai foi assassinado no começo desse ano. E aí? Cara, Que na hora, responder. o que responder? Acabou. Você quer Aí, fugir todo mundo- dali. aí ela acabou de fazer a pergunta, todo mundo olhou assim pra mim, Fez até vento, né? Todo mundo? né? Se tinha cicatriz. E já. eu senti na hora ali que parecia que abriu um buraco e eu fui caindo. Eu falei, gente, como que eu vou alcançar agora ali? O que aconteceu? Vai ser bem breve. Vai falar que, Sanderson, você alcançou aquele coração naquele dia? Não. Foi um trabalhar que ela, quando acabava o culto, a gente orava, né? E ela chorava. E às vezes ela olhava assim e falava assim: Eu não consigo rir. Eu não consigo Sorri. sorrir.
Ela não conseguia. Tanta dor que ela tinha. E ela tomava remédio controlado, forte. Tanto é quando ela foi para o acampamento, as irmãs que foram, né, a enfermeira, cuidaram da medicação dela, tal, que era tudo controladinho ali. E eu lembro que ela foi para o acampamento, tal, ela foi muito tocada naquele acampamento. E no primeiro culto do ano seguinte que nós tivemos, ela ficou ali em dezembro, ela não apareceu, eu lembro bem disso. No primeiro culto que nós tivemos daquele ano, 2011, 2012, foi um culto muito festivo, muito alegre, que era o primeiro culto do início do ano. E ela levantou, ela veio e me deu um abraço. Ela sorria, ela chorava, ela sorria. Eu falei, o que que foi? Jesus entrou no meu coração. Cara, Um presente, né? um presente. Ela saiu da nossa igreja, foi para outra igreja. Ela trabalha na outra igreja. Eu sei disso. Ela trabalha na outra igreja. Você entendeu? Mas não foi o Sanderson. Foi o Sanderson naquele dia. Eu sei qual que era a dor dela. Mas o Senhor foi tratando, foi tratando, foi tratando, foi tratando. Ela foi no acampamento, onde ela foi ministrada, né? E depois, no primeiro culto, foi o primeiro culto daquele ano, né? E ela veio assim, tão alegre, com aquele sorriso, nunca vou esquecer aquele sorriso, chorando, sorrindo, falando, agora eu sei o que é ter alegria. Quem é Jesus no meu Glória a coração. Deus. Glória a Então, Deus. não importa a dor, existe uma pessoa que chama Jesus Cristo, É. uma pessoa que chama Espírito Santo, que ela trata, ela sabe curar essas dores. Amém? Amém. Então, eu queria deixar esse testemunho, Gente, quero te agradecer. Muito Muito bom. obrigado. Despede aí. Gente, foi muito bom, de verdade. Obrigada a você. Glória a Deus pela vida de vocês, pela Amém. caminhada de vocês. E é daí pra frente. Amém. Vamos lá, a gente vai conversando aí, Amém. vai acompanhando. E as crianças também continuam crescendo. E não vão se esquecer do que vocês fazem na vida delas. Hoje. Amém. Tá. Glória a Deus. Gente, se você assistiu até aqui, curte o vídeo, comenta. Se você foi tocado por algo que nós falamos aqui, comenta aí o que você achou. Amém. Comenta o que o Senhor tem falado pra você. E de verdade, você pensou naquele amigo, você pensou naquele parente, compartilha. Joga o vídeo no grupo da família. Vai mandando, só encaminha a mensagem, só vai, só vai, só vai. E de verdade, porque a palavra de Cristo foi falada nesse lugar. E o testemunho de Jesus, ele carrega em si o espírito da profecia. Para que aconteça na vida de outras pessoas também. Então é isso, tamo junto. Muito obrigado. Amém. É isso aí, Eu que mais um. agradeço. E esse foi mais um episódio do IECP Cast. Glória a Deus.